Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que a paz do Senhor Jesus seja comigo e com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava aqui orando agora nesta manhã, já é quase meio-dia, 11h30 da manhã, glória a Deus. Eu estava aqui orando ao Senhor e me questionando a Deus, como as pessoas ainda têm dúvida acerca da sã doutrina de usos e costumes. Como é difícil para as pessoas compreenderem a graça divina, a separação, a diferença que há entre a graça e a hipergraça. Muitos têm pregado um falso evangelho nos dias de hoje, ultimamente, onde eles têm colocado como que um evangelho da graça que isenta as pessoas do pecado. Mas esse evangelho da graça que isenta as pessoas do pecado, que anuncia que Jesus já fez tudo, já pagou o preço, trata-se do evangelho da hipergraça. Porque a graça verdadeira, ela nos santifica. A graça verdadeira, ela nos inspira a orar, a buscar a Deus, a renunciar ao pecado. Então eu percebo uma confusão espiritual muito grande nos dias de hoje, pessoas perecendo por falta de entendimento, pessoas que muitas vezes não querem se colocar para estudar as Escrituras, a palavra de Deus. E tudo isso é algo muito triste, meus irmãos, porque a Bíblia vai dizer que nós não perecemos por falta de mantimentos, não perecemos por falta de recursos, de água, de alimento, mas por falta de conhecermos a palavra de Deus. E isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estava aqui conversando com o Senhor, meus irmãos. Essa semana ainda eu recebi um comentário no meu canal, falando acerca de uma pergunta que dizia assim: mas por que a irmã crê nos sonhos espirituais e ao mesmo tempo fala que os utensílios tais como chapinha, secador de cabelo, batom, maquiagem é pecado? Então é muito difícil, sabe, irmãos? Eu fiz a jornada da sã doutrina. Eu creio em nome de Jesus que eu expliquei o melhor possível. Eu pelo menos me esforcei para ser o mais clara possível. Inclusive, eu até acredito que as pessoas já estavam esclarecidas acerca deste assunto, pelo menos as que me seguem, as que acompanham o meu canal desde o início. Mas é incrível como as perguntas elas se repetem, E essa questão dos usos e costumes e da sã doutrina é algo tão polêmico que tem se estendido ao longo dos anos, é um debate que não se acaba, é algo sem fim, cansativo. Eu conheço irmãs aqui no YouTube que estão com canais aí de testemunhos de sã doutrina e é algo que já se segue de muitos anos, desde o tempo que eu entrei na sã doutrina. Este canal a qual me refiro, por exemplo, já existia e continua existindo até os dias de hoje, Então, nossa, tem conversa para anos assim, sabe? É conteúdo para anos, meus irmãos. Então, eu creio assim que estas questões que não são ponto de salvação, elas não devem ser levadas adiante. Não devem ser levadas adiante porque não são ponto de salvação, meus irmãos. Quando eu estudei teologia, eu lembro do pastor Hernani Santos explicando no curso de teologia, o qual eu estudo até hoje. Já estou pela terceira vez, concluindo o ensinamento de bacharel em teologia. E pretendo refazer quantas vezes forem necessárias, porque o servo de Deus, ele é um eterno aprendiz, meus irmãos?
Nós nunca saberemos tudo, nunca estaremos formados no conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus ele é eterno, ele se renova dia após dia. Então é necessário que estejamos em constante estudo da palavra de Deus. E em um dos dias em que eu estava estudando escatologia, que é o estudo do final dos tempos, eu lembro que o pastor Hernani ele explicava acerca de coisas que são ponto de salvação e as que não são. E eu lembro bem dele ter dito, por exemplo, que existem pessoas que são pré-tribulacionistas, outras que são pós-tribulacionistas e outras que são mesotribulacionistas, né? Que é acerca do crer no arrebatamento antes, durante ou depois da tribulação. Então, existe aí uma divergência, né, de visão teológica, onde cada um crê de uma forma. Mas o pastor Hernani Santos, ele explica no seu curso que mais importante do que crer se Jesus virá antes, durante ou depois, é crer que ele virá. Se ele vai vir antes, durante ou depois, nós saberemos lá na glória. Ninguém deixará de ser salvo porque creu que Jesus viria antes, durante ou depois. Porque todo aquele que crê na volta do Senhor Jesus, esse é o ponto principal, não podemos deixar de crer. Lá na glória nós saberemos quem estava certo, quem estava errado, mas é um detalhe bíblico que não diminui nem acrescenta pontos, não vai determinar quem será salvo e quem não. Aquele que creu que Jesus vem depois da tribulação, que é pós-tribulacionista, caso Jesus venha antes da tribulação e da grande tribulação, os pré-tribulacionistas, ambos não deixarão de ser salvos porque um crê de uma forma e outro crê de outra. Então, meus irmãos, essa questão de sã doutrina, eu vou falar bem para os irmãos que é mais ou menos tipo uma situação semelhante a essa, porque muitas pessoas, elas não compreendem o teor da mensagem. É impressionante. É impressionante por quê? Porque quando eu falo nos meus vídeos que tais objetos não são pecado, como chapinha, secador, batom, maquiagem, etc., o que eu estou falando é que o pecado não está nos objetos em si, mas está naquilo que estes objetos produzem no seu coração. O que é a vaidade, o que o uso da chapinha, o que um cabelo liso, um cabelo crespo, enrolado, o que uma maquiagem assim, assado faz você sentir no seu coração, desperta você. Será que quando você se arruma, maquiagem, cabelo, salto alto, você fica com sentimento despertado para a sensualidade? Será que você se sente sensual, atraente e sente prazer em saber que pessoas estão lhe olhando e lhe cobiçando por conta da sua aparência? Então, se você é uma pessoa que se maqueia, usa salto alto, arruma o cabelo e sai de casa e tem essa sensação, ou até mesmo isso desperta no seu coração uma expectativa de que, de fato, as pessoas não vão resistir a você e vão lhe cobiçar e vão lhe desejar, e você já fica com aquela expectativa lá em cima e você já sai de casa toda, já com este propósito de despertar o desejo das pessoas. Então isso é pecado, meus irmãos. É sobre isso, é sobre que o que contamina o homem é o que tem por dentro e não o que está por fora. E o próprio Senhor Jesus já falou, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Então, é para arrancar a mão, é para arrancar o olho propriamente dito? Não, meus irmãos. Mas são coisas que você vê, se você vê, te fez pecar, tira dos olhos. Não coloque mais os seus olhos sobre esta coisa, esta pessoa, esta situação. Se a tua mão te faz pecar, o que você está tomando nas suas mãos, fazendo com as suas mãos, que está lhe fazendo pecar? Tira esse algo da sua vida.
Remove esse algo que te leva a pecar. Assim é o coração. Se você olha para uma determinada pessoa, para uma determinada situação, enfim, isso te causa cobiça, inveja, desejo, desperta você para a lascívia, para a sensualidade, para os pecados de imoralidade sexual, não coloque mais os olhos, desvie os olhos daquilo que é mal. Guarde o seu coração, preserve o seu coração do pecado, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus convence, tem que largar mesmo. Se o Espírito Santo de Deus mostra que não é daquela forma, daquele jeito, e você não se sente mais bem em usar determinada coisa ou em praticar determinadas práticas de usos de determinados objetos e coisas que o próprio Espírito Santo tocou no seu coração que você precisa abandonar, abandone, meus irmãos. Abandone, minhas irmãs. Porque Deus usa sim estas experiências para libertar o corpo. Porque a santificação é espírito, alma e corpo. Não é que estas práticas sejam pecado. Mas existem pessoas com a alma aprisionada nestas práticas. Pensamentos e sentimentos aprisionados nestas práticas de vaidade. Então Deus quer libertar a alma, quer purificar a alma. E para que a alma seja purificada é necessário muitas vezes as renúncias referente ao corpo. Então, se você está sendo tocada pelo Espírito Santo quando você faz uso de uma determinada maquiagem, uma determinada chapinha no cabelo, isso já incomoda o seu coração, aquele incômodo, aquela consciência de que você precisa abandonar porque isso está ferindo a santidade do Senhor, isso não está agradando a Deus, é o próprio Deus que produz essa sensação dentro de você. Então não rejeite o agir do Espírito Santo, renuncie mesmo, abra mão. Amém, minhas irmãs? Mas só se de fato for o Espírito Santo mexendo, tocando, não vá fazer isso porque você viu o testemunho da irmã que foi no inferno, porque você viu o testemunho, o relato, a pregação, o sei lá o que aqui no YouTube, onde quer que seja, e você ficou apavorada com as coisas que você ouviu e agora você está com medo de continuar fazendo uso porque aquelas coisas que foram ditas ali vai acontecer com você e você de fato não, minhas irmãs. Daí você vai estar colocando jugo pesado sobre a sua vida, você pode até carregar 1 milha, mas quando chegar na segunda, na terceira milha, você não dá mais conta. Porque carne e sangue não entra no reino de Deus. Tudo que você fizer na carne, na sua força, na força do seu entendimento, na força do seu braço, você não terá êxito. Não terá êxito. Vai um pouco, mas daqui a pouco não dá mais conta. Então, minhas irmãs, o nosso grande desafio é nós prestarmos atenção e pedirmos discernimento para o Senhor, para nós entendermos o que é do Espírito Santo para nós e o que não é do Espírito Santo para nós. Porque esta obra, ela se dá em níveis. Então, tem pessoas que, para estar no centro da vontade de Deus, como Deus quer, vão precisar chegar até um determinado nível. E outras, nem tanto. E isso envolve uma série de questões, envolve, por exemplo, o chamado que Deus tem com cada um. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se você tem um chamado aí, um propósito onde Deus quer lhe usar poderosamente, com grande poder, com grande glória, com grande graça em ministério, enfim, Deus vai lhe dar um tipo de estereótipo necessário para as batalhas espirituais que você vai enfrentar dentro deste ministério, dentro desta obra que Deus tem com você. Ali dentro daquele lugar onde Deus quer colocar você, você vai enfrentar níveis de batalhas espirituais e você precisa ter um nível de desprendimento das coisas terrenas para estar nesse lugar. Você não pode ter apego a nada dessa terra para estar neste lugar. Não pode. Então, quando eu falo nada, é nada mesmo. Não pode ter apego, inclusive nas coisas
na sua própria aparência e nos objetos que, de certa forma, contribuem para que você construa a aparência que você gosta. Então, quando nós temos um chamado grande diante do Senhor, não vai existir mais nada que a gente goste na nossa vida, vai ser tudo como Deus gosta, como Deus quer. E nós precisamos alcançar um nível onde o nosso prazer esteja em fazer aquilo que Deus gosta, onde nós sintamos mais prazer de fazer aquilo que Deus gosta do que aquilo que nós gostamos. Então, quando nós chegamos nesse nível, é onde o Senhor despeja, ativa os dons, a unção, todo o poder de Deus para aquilo que se faz necessário mediante a obra que Ele tem com cada um de nós. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então é sobre isso. Ninguém aqui está desmerecendo a obra de santificação do corpo, não. Eu creio que se você está chegando aqui no meu canal por agora, eu recomendo que você comece a assistir os vídeos, né? Principalmente a jornada da sã doutrina desde o começo, para você entender, compreender, né? Não cair de paraquedas aqui e já começar a comentar um monte de coisa sem saber o teor do conteúdo aqui do YouTube, o teor do conteúdo da mensagem. Tá certo, minhas irmãs? Essa é uma conversa breve que eu tô passando aqui com vocês pra gente estar conversando, né? Tá certo, minhas irmãs? Qualquer dúvida, pode me procurar, fica à vontade, tá? Tô passando por aqui mesmo para conversar com cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Amém? E fiquem todas e todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.